Você já parou para pensar na infinidade de planilhas de treino, exercícios, métodos que existem dentro da musculação? Mas a pergunta que fica é, será que existe uma divisão melhor do que a outra? Bom, esse é um discurso que tem sido muito vendido nas redes sociais e de antemão eu gostaria de dizer que, cara, eu acho que a melhor divisão é aquela que você curte o que você está fazendo, é isso que vai dar longevidade pro seu treino. Porque o que muita gente não fala é que o que dá um resultado mesmo é o tempo, tá ligado? Só que, óbvio, existem planilhas melhores do que as outras, em questão de otimização de tempo, de treino, de exercício. Não são exercícios ruins, mas dependendo da combinação que você fizer com ele pode ser uma combinação ruim, entende? Eu acredito que hoje em dia a galera também tá muito metódica, então esse é um problema que afeta aí muitas pessoas e deixa muitas outras pessoas perdidas, né? Foi até um discurso que o Jordan Peters fez no Instagram, onde ele fala que se ele queria ficar grande, ele simplesmente copiava o que uma pessoa grande fazia, o que em parte eu concordo. Só que o problema das pessoas hoje em dia, elas ser um natural e pegar como referência ali uma pessoa hormonizada, tá ligado? Então, uma pessoa hormonizada pode treinar de forma eficiente, mas, irmão, a pessoa pode fazer os piores exercícios da pior forma possível, ela vai ter resultado. Então, acho que a forma mais inteligente de você fazer qualquer coisa na sua vida é fazendo do seu jeito, do jeito que você curte, do jeito que você gosta. Então hoje eu trago aqui para vocês algumas planilhas dos treinos mais comuns hoje em dia, que é o Full Body, Upper Lower e PPL, né, Push Pull Legs. São os treinos mais utilizados, acredito eu. Óbvio que existem milhões de outras divisões, mas hoje eu trago aqui uma base de cada um para vocês, para também vocês saberem estruturar os seus. Tem os exercícios, tem as séries, mas enfim, eu vou explicar logo. Então se você curtir, quiser me apoiar, não esquece de se inscrever aqui embaixo. Muita gente está acompanhando o canal e não é inscrita. E como eu tô começando agora, seria legal se você me desse essa força aí, irmão. Então vamos. Tô com a tela do meu computador aqui para vocês. Eu fiz uma apresentação para tentar deixar isso aqui tudo muito mais agradável de assistir. É importante entender que o nosso corpo é constituído por esses principais músculos. O peito na sua porção clavicular e externo-costal, que seria a parte medial e inferior do peitoral. A upper back, trapézios, romboides e posteriores de ombros, dorsal e eretores de espinha, eu coloquei ele aqui na mesma linha porque ficam mais ou menos na mesma altura, ombros na parte frontal e lateral, tríceps, bíceps e antebraço, né, o braço completo, quadríceps alongado e encurtado, alongado seria em variações de agachamento, e encurtado em cadeiras extensoras e sissy squat, né, posterior, alongado e encurtado, panturrilhas, abdômenes, adutores e abdutores. De forma bem resumida, o nosso corpo é constituído por esses músculos, né? Esses músculos são os que mais são treinados na musculação. Óbvio que tu pode treinar pescoço, tu pode treinar o que você quiser, irmão, mas aqui a gente tá falando do básico, né? E outra coisa que eu queria falar também é sobre as séries. Quanto maior a frequência de treino que você tem na semana, menos séries você precisa dar pro músculo. Quanto mais séries, por mais que você tenha mais estímulo, você também vai gerar mais fadiga. Então a ideia é que você se recupere sempre de um treino até o próximo, entende? Por exemplo, no Full Body, eu recomendo que você comece de 1 a 2 séries, no Upper Lower de 2 a 3 e no PPL, o Bro Split, de 3 a 4 séries. Porém, isso aqui é uma parada que você é individual. Eu recomendo que você pegue como base aqui essa planilha em questão de séries e veja como o seu corpo responde. Às vezes com uma série você pode se recuperar, progredir carga, e com 2 séries você também pode. Então, se você consegue fazer 2 e se recuperar aqui, por exemplo, no Full Body, não tem por que você não fazer. Tem uma questão, essa série não é para você chegar lá e fazer uma série e ir embora, irmão. Você vai chegar, fazer a sua série de aquecimento ali, preparatória ali com 70% da carga, para depois você mandar a sua série válida. E questão do descanso, entre aquecimento e preparatória, de 30 segundos a 1 minuto, e as séries preparatórias e válidas de 2 a 3 minutos. Por que descansar menos entre aquecimento? Porque é aquecimento, cara. Você não precisa de 3 minutos de descanso para se recuperar, porque você fica muito longe da fadiga entre as séries de aquecimento. Então era isso que eu queria falar antes de começar a dar a introdução aí às planilhas, né? Queria dar essa breve explicação. E vamos lá. Vou começar com o Full Body. A gente tem uma divisão de 3 dias. Então vamos lá. No Full Body de segunda-feira, a gente começaria com uma puxada neutra no triângulo ou barra fixa neutra. Eu prefiro fazer no triângulo. Na minha academia, inclusive, tem aqueles triângulos um pouco mais abertos. Eu curti pra caramba fazer. Depois a gente vai pro supino inclinado no halter ou no Smith, tá? Aqui do lado tem a quantidade de série com o número base de repetições, né? Mas, enfim, como eu falei, você pode alterar isso aqui. Pullover com o banco levemente inclinado, né? Muita gente faz o pullover do jeito tradicional, deitar no banco, no chão e faz. Não é ruim, mas eu vou colocar na edição do jeito que eu tô falando aqui, e realmente é muito melhor. Rosca inclinada, 45 graus, o banco geralmente fica em 45 graus, e é um ótimo exercício para bíceps. Elevação lateral cabo, na altura da pelve,
o cabo tem que ficar na altura ali mais ou menos da cintura. Aqui a gente acabou com os superiores e agora vamos para a perna. Panturrilha máquina, eu geralmente faço no leg press 90 graus, mesa flexora e leg press. Bom, você viu como a gente matou a perna aqui em apenas 3 exercícios? É exatamente isso que eu tô falando, essa otimização de tempo, de esforço, enfim. Você treinando desse jeito, você vai conseguir progredir porque você vai render no treino. Você não vai precisar fazer 1 bilhão de exercícios, ficar 4 horas na academia. Eu fiz esse treino aqui hoje, né? Hoje é segunda-feira. Eu levei 1 hora e 10 minutos. Isso porque eu tive que esperar a máquina, enfim, foi um treino bem rápido. Indo para quarta-feira, temos o full body de número 2. Começamos aqui com o supino reto no Smith ou máquina. Eu sempre dou essa variação aqui, porque às vezes sua academia, como a minha, não dá para usar o Smith com frequência, né? Na minha academia, por exemplo, o Smith sempre tá cheio, ainda mais eu vou ter que pegar um banco, então enfim, não dá, tá ligado? Eu sempre faço na máquina. Eu não recomendo com barra, porque se você curtir, se você acha que é um exercício bom, ok, pode fazer. Mas a gente dá preferência a exercícios que têm mais estabilidade, porque você consegue produzir mais força, enfim. Você está entendendo o que eu tô querendo dizer, né? Depois vamos para o desenvolvimento, pode ser feito aí na máquina, Smith ou halter também. Remada, peito apoiado. Pode ser feito na T-bar, banco ou máquina. Na minha academia não tem a T-bar, né? Então eu acabo fazendo no banco. Puxada aberta supinada. Por que supinada? Porque a gente já tem um trabalho de bíceps aqui, tá? Por quê? Porque a gente tem um antebraço aqui embaixo. Então elevação lateral sentado, halter ou máquina. Se a sua academia tiver a máquina de elevação lateral, ótimo. Se não tiver, pode mandar no halter. E uma dica que eu peguei com o Dr. Mike, né? É você fazer a super elevação lateral. Você senta no banco ali, irmão. Você mete uma elevação lateral aqui, ó, até na altura do céu aqui, ó. Você manda pra Deus o halter, tá ligado? Tríceps francês no cabo. Eu fazia com uma corda, preferi fazer com uma barra em V. Se sua academia tiver aquela barra mais comprida em forma de W, também é muito boa. Mas a minha não tem, eu faço com aquela barrinha em formato de V. O rosca inversa, você pode até fazer um biset aqui, se você quiser poupar tempo, né? Porque durante a rosca inversa você não tem ação do tríceps e vice-versa, né? Cadeira extensora, leg press 90 graus unilateral e panturrilha máquina, perna com 3 exercícios. E você viu que a perna sempre está no final? Aqui a gente começou com costas, aqui com peito. E no último full body, aqui de sexta-feira, a gente começa com perna. Aqui a gente colocou um stiff ou um RDL, agachamento sendo feito no Smith, no hack ou livre. Como eu falei, eu prefiro exercícios que têm mais estabilidade, mas isso não é uma regra também. Cadeira flexora, supino inclinado máquina. Se a academia não tiver a máquina de supino inclinado, né, você pode muito bem fazer com halter de novo, tudo bem. O voador, que seria ali o crucifixo. O voador inverso, que seria para posterior de ombros. Remada baixa, sendo feita na máquina. E pull down. A gente tem um trabalho de costa aqui em 3 exercícios. A gente vai para braço, né, geralmente um tríceps pulley, barra V, e depois uma rosca Scott com barra ou halter. Por que na sexta-feira aqui a gente tem um trabalho um pouco maior de exercício, tem um pouco mais de volume? A gente vai ter sábado e domingo de descanso, então a gente pode colocar um pouquinho mais de volume aqui, que não vai atrapalhar aí a nossa recuperação, até porque a gente vai ter mais dias. Essa é a divisão, se quiser tirar o prints aí, essa é a hora. E vamos agora para o Upper Lower. O Upper Lower é uma divisão de treino que você treina 4 vezes na semana, né? Sendo aí Upper Lower, descanso, Upper Lower, descanso, descanso. Começando com Upper, exercícios, enfim. Aqui a gente pode colocar um pouco mais de série. Eu coloquei um supino reto. Desenvolvimento, podendo ser feito na máquina ou com halteres também. Remada baixa fechada, voador inverso, para posterior de ombros. E pull down, a gente trabalha novamente as costas. Elevação lateral cabo, tríceps francês e rosca Scott no halter bar. Você viu que a gente tem um volume um pouquinho maior de séries aqui, exatamente por aquilo que eu falei, que vamos demorar um pouco mais para treinar, né? Treinar upper de novo somente na quinta-feira, então a gente pode colocar um pouco mais de volume. Indo para lower, temos agachamento, cadeira flexora, cadeira abdutora, cadeira extensora, panturrilha e abdômen na máquina. Eu acho que dessa forma a gente trabalha a perna por completo, sem deixar nada de lado, sem exagero também. Lembrando, é sempre bom lembrar que as séries aqui são mais uma base, tá? Inclusive bugou aqui, seria 2x de 8 a 10, tá? Indo pro upper 2, né? São divididos em 2 uppers. Aqui a gente, como começou com o peito, a gente começa com costas. Remada alta pronada, remada pronada peito apoiado, podendo ser feita na máquina, no banco, enfim. Pull down, supino inclinado, crucifixo, elevação lateral halter, ou pode ser feito no cabo, mas como a gente já fez no cabo aqui
no Upper Room, é interessante a gente buscar outro estímulo, né? Fazendo com halter aí. O rosca 45 e tríceps pulley. Se você quiser adicionar um exercício de antebraço, vai de você aí. Agora na sexta, lower 2, a gente começa aqui com o stiff, vai pro leg press, mesa flexora. É sempre interessante quando você fizer um stiff, um RDL, você fazer uma mesa flexora em vez da cadeira. Cadeira adutora, cadeira extensora, panturrilha e abdômen. Aqui a gente encerra o treino de upper lower, como eu disse, é um treino um pouco mais volumoso do que o full body. São ótimos exercícios, eu já fiz esse treino e curti muito. Todo o treino que eu tô mostrando aqui pra vocês, eu faço, tá? Eu já fiz, né? Fiz esse treino, gostei muito, então pode fazer que tá aprovado. E por último, o treino PPL, que seria o Push Pull Legs. Começando aqui pela segunda, dia de peito, a gente vai começar com supino reto no Smith, supino inclinado e máquina convergente, desenvolvimento, elevação lateral no cabo, tríceps francês e corda, né? A gente tem aqui exercícios somente focado no push. Engraçado é que eu sempre confundo push com puxar, né? Só que push é empurrar e pull é puxar, enfim, tem essa questão. Terça, no dia de costas, temos aqui puxada alta aberta, remada aberta, peito apoiado, remada fechada, peito apoiado. Esqueci de colocar aqui apoiada, peraí, um segundo. Prontinho, tá resolvido. Pull down, crucifixo inverso, rosca Scott e rosca martelo. Você percebe que aqui o volume ele é um pouco mais concentrado, ele tem mais séries, ele tem mais variações para o músculo, exatamente pela questão de você conseguir descansar mais tempo, você tem que treinar um pouco mais, tá? E por último, para encerrar nosso ciclo aqui, pernas. Eu coloquei um leg press, um stiff, uma mesa flexora, cadeira extensora, panturrilha e abdômen. A gente trabalhou aqui os inferiores por completo, com exercícios bons. Do PPL, essa é uma divisão um pouco maior, né? Você geralmente treina PPL ou repete ou descansa e faz upper lower, né? Como tem essa opção aqui, que é uma ótima opção, tá? Você fazer o PPL, dar um treino aí com uma ênfase maior, por exemplo, no peito, nas costas, na perna, e depois fazer um upper lower, né? Inclusive tem a divisão aqui upper lower, você pode adicionar exercícios. Porém, se você for repetir, eu recomendo que você altere alguns exercícios. Por exemplo, aqui a gente fez leg press, então você pode fazer um agachamento, trocar o stiff por uma cadeira flexora, enfim. Você vai trocando, fazendo essas trocas, né? Aqui você fez uma puxada alta aberta, você pode fazer uma puxada triângulo. Então você, por exemplo, trocar o supino reto por um voador, entendeu? Então faz sentido essa troca. Agora, você trocar o supino reto por um desenvolvimento, não é a mesma coisa, entende? Então a ideia é a gente trocar por um que seja semelhante. Bom, de forma bem resumida, eu passei aqui uma planilha sobre os 3 treinos. Lembrando, você pode alterar, você pode, enfim, fazer da forma que você gosta. Eu também aqui salvei aqui algumas considerações finais, que é para você não se apegar a um treino, mano. Você pode treinar com amigos às vezes também, que é muito legal. E você pode testar divisões, ver qual que você curte mais, porque isso aqui não é uma regra. Não tem uma divisão que você faz e você explode de resultados. Não tem, tá? Infelizmente não tem. Porque poderia, né? A gente poderia fazer uma divisão diferente aí, simplesmente virar o Siban da vida. E o melhor parâmetro para acompanhar seus resultados são fotos, como a roupa está ficando, e por último a balança, porque a balança ela tem como parâmetro o peso, só que o peso ele pode variar por diversos motivos. Pode ser retenção de líquido, enfim, você comeu mais, você comeu menos. Então a balança é o último parâmetro, mas ela é importante também você estar acompanhando, tá ligado? Bom, como vocês viram, eu tentei entregar ali uma divisão bem feita, que possa ser feita em qualquer academia. Não coloquei máquinas mirabolantes, porque eu entendo que a maioria das pessoas não treinam em Ironbergs da vida. É importante ressaltar que cada corpo pode reagir de uma forma, então testa, mano. Vai testando, você tem todo o tempo do mundo, filho. Então é isso, eu espero que de alguma forma esse vídeo tenha te ajudado, tenha te dado algum horizonte aí pra você, enfim, seguir seus treinos. Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Se gostou, novamente, se inscreve aí embaixo. Tamo junto, um abraço e fui.